Ótimo. Então, boa tarde. Vamos, então, para mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, Lógica Deontica. Nós estamos lendo o conjunto de conferências do professor Saul Crick, que reunidas formam a obra O Nomear e a Necessidade, Naming a Necessity, e nós havíamos parado a leitura no último encontro, na página 76, e daqui, portanto, vamos continuar a nossa tarefa de leitura, comentário, leitura, entendimento, leitura, considerações que nós temos feito. Tá? Então, vou partir daqui desse parágrafo na página 76. Tá? Bom, seria ótimo poder responder a todos esses argumentos. Não sou completamente capaz de ver claro de que modo devo responder a todos os problemas deste gênero que se podem levantar. Além disso, tenho a certeza de que não terei tempo que chegue para discutir todas essas questões nestas palestras. Não obstante, estou bastante seguro de que a perspectiva de Frege e Russell é falsa. Vamos ler o rodapé aqui, que eu acho que é importante. Quando falo da perspectiva Frege-Russell e de suas variantes, incluo apenas aquelas versões que oferecem uma teoria substancial da reverência dos nomes. Em particular, a proposta de Quine de que, numa notação canônica, um nome como Sócrates devia ser substituído por uma descrição como o socratizador, em que socratiza é um predicado inventado, e que a descrição devia depois ser eliminada pelo método de Russell, não foi apresentada com a intenção de constituir uma teoria da referência dos nomes, mas sim como uma proposta de reforma da linguagem que teria certas vantagens. Ou seja, a ideia de que nós tomamos uma descrição definida, né, a partir de um determinado predicado, e vamos depurando até chegar no nome, né? E poderíamos, portanto, fazer uma notação considerando a teoria da referência dos nomes. Tá? Essa é a tese Frege-Russell. Uma teoria, poderíamos dizer assim, uma teoria da designação objetiva ou uma teoria da referência, tá? Do sentido e da referência dos termos. Nós já vimos aqui o exemplo do Frege sobre o assunto, né? O planeta Vênus, a estrela que brilha na madrugada, estrela da manhã, estrela da tarde. Né? Então, seus modos de apresentação. Tá? Continua ele. Todos os problemas aqui discutidos se aplicam mutatis mutandis a essa linguagem reformada. Em particular, a pergunta é: como se determina a referência de Sócrates? Dá lugar à pergunta: como se determina a extensão de Socratiza? Claro que não estou a sugerir que Quine tenha alguma vez dito o contrário. Tá? Então, veja que a proposta aqui orbita em torno do quê? De uma substituição da referência por uma extensão predicativa. Tá? Quer dizer, se a gente pensasse assim, Sócrates, e pensássemos aquele que move-se em uma determinada direção. Vou pegar um exemplo apenas, né? Ou aquele que realiza uma determinada ação. Portanto, aquele que socratiza. Tá? Nós diríamos, eu posso substituir a referência Sócrates pela extensão de Socratiza? Seria possível fazer essa substituição? Há alguma regra lógica válida de substituição? Tá? Do nome pelo seu referente extensional e, portanto, pelo seu conteúdo extensional? Essa é a questão que se coloca. Tá? Ok? Muito bem. Muitas pessoas disseram, continua ele, que a teoria de Frege e Russell é falsa, mas, na minha opinião, abandonaram a sua letra ao mesmo tempo que conservaram o seu espírito. É uma boa forma de você criticar alguém, né? Dizer assim, olha,
eles alegaram como eu, né, mais ou menos isso que ele está querendo dizer, mas alegaram como eu que a teoria Frege-Russell, né, é uma teoria falsa. Só que, diferentemente de mim, eles mantiveram o mesmo espírito dessa teoria semântica, ou dessa teoria da referência. Tá? Então, ele também já está preparando a crítica a esse outro grupo de seguidores, né, dos dois. Então, abandonaram sua letra, ao mesmo tempo conservaram seu espírito, nomeadamente quando usaram a noção de conceito feixe. Tá? Conceito feixe. Bem, o que é isso? O problema óbvio para Frege e Russell, aquele que imediatamente nos vem à mente, foi indicado pelo próprio Frege, que disse: no caso de nomes genuinamente próprios, como Aristóteles, as opiniões acerca do seu sentido podem divergir. Pode sugerir-se que seja, por exemplo, o discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande. Quem aceitar esse sentido vai interpretar o significado da afirmação Sócrates nasceu em Estagira de modo diferente de quem interpretou o sentido de Aristóteles como professor estagirita de Alexandre o Grande. Desde que o nominatum permaneça o mesmo, quer dizer, o objeto que é nominado, estas flutuações de sentido são toleráveis. Mas no sistema de uma ciência demonstrativa, devem ser evitadas e não devem ocorrer numa linguagem perfeita. Tá? Veja que quando o Frege está falando em linguagem perfeita, ele está falando no quê? Ele está falando na sua conceitografia. Tá? E o que é a conceitografia? A conceitografia é uma variedade de disposições simbólicas da lógica de predicados e da lógica proposicional que respeitam uma notação baseada na teoria dos juízos. Tá? Deixa eu explicar um pouco melhor isso. É como se você tu pegasses um conceito, tá? E depurasse esse conceito dentro da lógica dos juízos. E dissesse, a inserção da variável proposicional que designa o predicado desse conceito, ou o seu termo sujeito, né? A inserção desta variável dentro da notação corresponde a um valor de verdade que já foi depurado dentro de uma lógica dos juízos. Tá? Não numa lógica dos conceitos, mas uma lógica dos juízos, porque os conceitos não adquirem uma condição suficiente de verdade, tal qual os juízos. Tá? E o Frege criou uma notação muito particular para fazer isso, que é o que ele chamou de conceitografia. Tá? Onde a notação simbólica é feita com o emprego de variáveis proposicionais dentro de uma escala na vertical e não na horizontal. Tá? Por exemplo, nós poderíamos fazer uma notação simbólica empregando, por exemplo, né, um teorema na horizontal, do tipo, eu dissesse a vocês assim, para todo x, se A de x, né, então B de x. Okay? Tudo isso é feito na horizontal. Tá? O que o Frege fez? O Frege fez isso na vertical. Então, ele submeteu as variáveis aos juízos lógicos. Tá? Depois vocês podem ver na internet como que se dá esse processo. Mas não interessa muito para nós o Frege enquanto tal. Interessa o que o professor Kripke quis dizer com essa citação. Tá? Ele quis dizer que, para o sistema Frege e Russell, o nominatum, tá? Desde que o nominatum, isto é, o objeto designado, o referente, permaneça o mesmo, as flutuações de sentido são sempre toleráveis. O que isso quer dizer? Que eu posso ter diferentes modos de apresentação da referência. Tá? O exemplo mais característico nós já vimos. É o caso do planeta Vênus, que admite estrela da manhã e estrela da tarde. Tá? Todavia, tá?
quando nós vamos para a ciência demonstrativa, isto é, para a teoria dos juízos, essa flutuação dos modos de apresentação deve ser evitada, porque ela pode impedir a assunção de valores definitivos de verdade em determinadas conclusões ou determinados juízos que se possam estabelecer dentro de um sistema, de um conjunto lógico, tá? De proposições, um conjunto lógico de proposições, proposições estas que são baseadas em quê? Em regras e em teoria das classes, tá? Ou seja, o predicado de uma proposição, tá? Chamemos assim, ou o atributo de um objeto proposicional, tá? Pertence a um conjunto de classes que, por sua vez, se submete a certas regras dentro de um conjunto lógico de proposições, tá? Um conjunto que pode ter regras, pode ter axiomas, pode ter teoremas, pode ter cálculos e etc. Ok? Muito bem, é isso que ele está dizendo aqui, que esse caso dos modos de apresentação, dos sentidos no Frege, ele próprio está dizendo que não, numa ciência demonstrativa, isto é, numa conceitografia e, portanto, numa teoria dos juízos, nós temos de evitar essas flutuações dos sentidos e focalizar no quê? Na identificação do referente. Tá? Na conexão função, argumento e referência. Tá? Em outras palavras, é isso. Porque isso torna a ciência maximamente, digamos, capacitada à obtenção da verdade no âmbito proposicional, tá? Ou no âmbito predicativo, no caso do cálculo de predicados. Assim, segundo Frege, há uma espécie de imprecisão ou fragilidade na nossa linguagem. Umas pessoas podem atribuir um sentido a um nome Aristóteles e outras atribuírem um sentido diferente. Tá? Vamos lá. O filósofo de Estagira, o mestre de Alexandre o Grande, tá? O discípulo de Platão. Tá? 3 sentidos diferentes. Mas claro que não se trata apenas disso. Mesmo um só falante pode ficar bastante perdido se lhe perguntarem que descrição estaria disposto a pôr em vez do nome? Tá? Do tipo, a gente poderia perguntar assim, eu poderia estabelecer relações de identidade sempre presentes entre a descrição e o nome em qualquer caso, por exemplo, em qualquer mundo possível, usando aqui a lógica modal? Essa é a questão. Tá? Eu poderia ter, né, vamos falar aqui com o Quine, uma conexão por substituição de variáveis proposicionais que me permitisse obter relações sempre de identidade necessária entre diferentes variáveis proposicionais que poderiam expressar diferentes sentidos ou modos de apresentação, do tipo, sempre em qualquer mundo possível, o mestre de Alexandre o Grande será o discípulo do Platão. Percebe? Nós entramos aqui num terreno muito complicado, muito complexo. Porque o discípulo de Platão poderia ser outro, sei lá, Alcebiades. E Alcebiades não é mestre de Alexandre o Grande. Tá? Só estou dando um exemplo, obviamente, para mostrar as dificuldades semânticas das descrições aqui, neste caso. Ok? Muito bem. Então, de fato, pode saber muitas coisas acerca dele, mas pode sentir claramente que cada coisa particular que sabe expressa uma propriedade contingente do objeto. Cada coisa particular que sabe expressa uma propriedade contingente do objeto. Se Aristóteles significasse o homem que ensinou Alexandre o Grande, então dizer Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande seria uma mera tautologia. Mas certamente que não é. Ela expressa o fato de Aristóteles ter ensinado Alexandre o Grande algo que poderíamos descobrir que é falso.
Veja que não é tautológico dizer que Aristóteles ensinou Alexandre o Grande. Por quê? Porque nós não adquirimos o valor de verdade imediatamente com essa descrição definida. Não dá. Ela pode se provar falsa depois, assim como qualquer outra descrição definida. Ok? Professor? Por favor. Teria que... Interfere o fato de que Aristóteles ter sido professor de Alexandre o Grande um conhecimento a posteriori que nós temos, né? Então não poderia, necessariamente teria que ser algo a priori, né? Isso aqui nós estamos indo atrás, né? Exatamente. Tens toda a razão. Toda a razão, cara. Né? Quer dizer, por que esse é um juízo a posteriori? Digamos assim, necessariamente, falando aqui necessariamente no sentido trivial, tá? Coloquial. Por que o juízo acerca disso é a posteriori? O que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de um juízo a priorístico que pudesse validar o valor de verdade desta descrição definida, aí sim, dentro da lógica moral, em qualquer mundo possível ou em ao menos um mundo possível. O que não é o caso. Então, não dá, né? Salvo se a gente apelasse, vamos dizer assim, a uma... vamos lá, a uma epistemologia kantiana, né, para tentar lidar com a semântica dos mundos possíveis. Tá? Mas isso apresentaria imensos desafios, eu diria. Muitos, muitos desafios. Né? Tanto assim que, vejam, o Frege era muito... O Frege... Esses filósofos analíticos, né, do início ali, eles eram muito hostis à lógica moral. Muito hostis. Né? Você pegar bem ali dos rudimentos da filosofia analítica, qual foi o filósofo que... Não, esse... Né? Esse não, a lógica modal, por favor, né? Ela é fundamental. Foi o Carnap. Né? Porque os demais sempre ficaram ali com o pé atrás em relação à lógica modal. E o Quine, então, total, né? Rejeitava, assim, in limine a lógica modal. Tá? Justamente por quê? Porque a lógica modal não... Veja, esse vínculo do conteúdo proposicional com a referência, tá? Para a formação da ciência demonstrativa, na lógica modal, há uma série de empecilhos, de obstáculos para essa... obstáculos semânticos para essa consideração. Né? Então, nós precisaríamos de outros elementos, outras relações lógicas e combinações entre constantes e variáveis proposicionais para aperfeiçoar o sistema, como o próprio Carnap fez, como o Lewis fez, como o Von Wright fez e, principalmente, como o nosso autor, o Kripke, fez. Né? Então, realmente, isso aqui é bem, bem complexo mesmo. Né? Bom, assim, ser o professor de Alexandre o Grande não pode fazer parte do sentido do nome. Né? Por quê? Exatamente pelo que o Carlos falou. É um juízo a posteriori. Né? Eu, ao pensar Aristóteles, eu não penso automaticamente o professor de Alexandre. Tá? Por quê? Porque isso é um juízo a posteriori. Alguém que o faça tem de saber, porque leu em algum momento, em algum livro de história, na biografia do Aristóteles, alguém disse para ele que o Aristóteles é o professor de Alexandre o Grande. Porque se ele não sabe dessa informação e escutou pela primeira vez o nome Aristóteles, ele não tem como saber quem é o professor de Alexandre. Então, essa descrição definida, ela não tem relação de identidade necessária com o nome. Por óbvio. E Aristóteles já tinha que ter sido Aristóteles mesmo antes de ter sido professor de Alexandre, né? Isso considerando o tempo histórico e o mundo possível no qual o Aristóteles exista. Aí, o bebê Aristóteles já era o bebê Aristóteles, por mais que ainda não fosse professor de Alexandre. Exatamente. Exatamente. Tá? Beleza, pessoal? Então, sigamos. Tá? A maneira mais comum de sair desta dificuldade é dizer: não é realmente uma fraqueza da linguagem vulgar não se poder substituir o nome por uma descrição particular. Então, não é realmente uma fraqueza da linguagem vulgar não se poder substituir o nome por uma descrição particular. Isso está bem assim. Quer dizer, a linguagem vulgar que todo mundo ataca, todo mundo, né? Os lógicos dizem, isso aí é uma coisa, né, infantil e tal, a gente não pode usar para
proposição dentro do sistema demonstrativo. Pois bem, só que tem o seguinte, a linguagem vulgar tem um mínimo de consistência. Tá? Aonde que tu vê esse mínimo de consistência? Justamente nisso aqui que ele está falando. Olha aqui, ó. Não é realmente uma fraqueza da linguagem vulgar não se poder substituir o nome por uma descrição particular. Não posso substituir, mesmo na linguagem vulgar, o nome por uma descrição particular qualquer. Por quê? Porque eu vou precisar de um juízo a posteriori para averiguar isso. Tá? Sei lá, fulano de tal, tá? O sujeito que fez X, qualquer coisa, tá? Para eu articular fulano de tal com a ação X, o agente da ação X, eu vou precisar de uma comprovação a posteriori. Isso não está no nome. E isso parece óbvio, mesmo na linguagem vulgar. Ok? Em outras palavras, toda descrição particular que se faz acerca de um agente em uma determinada circunstância vai envolver juízos contingentes. E, portanto, juízos que possuem algum grau de suficiência, mas que poderiam não mais possuir este mesmo grau de certeza, ou necessidade, ou suficiência, né, dada a apresentação de uma prova eventualmente futura. Uma prova futura que eventualmente pudesse aparecer na investigação desse ato em si mesmo. Ok? Então, isso já mostra, né? O que realmente associamos ao nome é uma família de descrições. Um bom exemplo disso está, se eu conseguir encontrá-lo, nas investigações filosóficas, onde se introduz com muita força a ideia de semelhanças de família. Cara, o Wittgenstein é gênio aqui. Tá? O segundo Wittgenstein. Por quê? Porque ele diz assim, olha, tchê, tem um nome, tá? Esse nome tem o quê? Tem um espectro de descrições. Tá? E uma dessas descrições funciona como o quê? Como uma etiquetagem. Eu etiqueto, ao modo sígnico, este nome. Então, existe uma família de descrições que subjaz, né, o nome. Então, veja a complexidade do nome. Tá? O nome não é uma coisa assim, jogada isoladamente. Não, o nome é uma coisa extremamente complexa do ponto de vista da sua designação, da sua referência. E, portanto, quando na conexão entre o signo e a referência, ou entre o nome e a referência, se quiserem, o que eu tenho? Eu tenho um background formado por uma família de descrições. Ok? Veja o que ele diz ali. O que realmente associamos ao nome é uma família de descrições. É a tese do Wittgenstein. Ok? Considera este exemplo. Quando se diz Moisés não existiu, isso pode querer dizer diversas coisas. Pode querer dizer, os israelitas não tinham um comandante quando se retiraram do Egito. Ou, o seu comandante não se chamava Moisés. Ou, não pode ter existido alguém que tivesse feito tudo o que a Bíblia conta de Moisés. Ou, etc, etc, etc. Mas quando faço uma afirmação acerca de Moisés, será que estou sempre pronto para substituir o nome Moisés por uma dessas descrições? Direi talvez por Moisés, entendo o homem que fez o que a Bíblia conta de Moisés, ou pelo menos uma grande parte disso. Mas quanto? Será que decidi quanto é que tem de ser provado como falso para que abandone a minha proposição como falsa? Terá o nome Moisés adquirido para mim um uso fixo e unívoco em todos os casos possíveis? Veja, são perguntas que o Crick levanta que nos induzem a questionar isso, né? Essa relação de identidade entre o nome e a descrição. Tá? Já entra a matemática, né, professor? Rafael, por favor. Já entra a matemática, né? Probabilidades. Sim, também, né? Nós poderíamos enxergar isso dentro da filosofia da matemática e dentro da lógica da probabilidade, da lógica do juízo provável, digamos assim. Né? Poderíamos fazer isso com certeza.
Tá? E do ponto de vista semântico, veja, essa suposta relação de identidade entre o nome e a descrição, tá? Veja, ela reclama relações de identidade necessária, mas isso nem sempre é possível, na maior parte das vezes não é. E aí, com o que nós vamos lidar aqui? Com enunciados cujo juízo é contingente? Com uma referência que é sempre contingente em relação à descrição? Ou com uma relação de contingência e não necessidade entre a suposta identidade subsistente entre o nome e a descrição? Ou ainda, né, as propriedades condizentes correspondentes ao nome equivalem sempre, em qualquer mundo possível, às propriedades correspondentes à descrição definida? São perguntas que não querem calar. Porque elas expressam isso que o Kripke está fazendo ao modo exemplar, usando o exemplo lá do Moisés. Mas que, no fundo, quer dizer isso, a insuficiência deste projeto de identificar o nome com a descrição. Então, de acordo com essa perspectiva, e um locus clássicos disso é o artigo de John Searle acerca dos nomes próprios. Né? John Searle, grande filósofo, né, de Berkeley, orientador do meu grande amigo Cristiano. O Searle é um dos principais filósofos da linguagem do nosso tempo, né? E ele escreve esse artigo que é uma joia, tá? Sobre os nomes próprios, ok? O próprio Cristiano já falou aqui no grupo, já deu uma palestra, uma conferência sobre a teoria dos atos de fala, né? Segundo John Searle. Isso foi... faz tempo, gente. Eu acho que foi em 2020, talvez. Por aí, cara. Por aí. Né? Faz já uns 4 anos que o Cristiano falou aqui para nós no grupo exatamente sobre os atos de fala, assunto dentro do qual está uma discussão em torno dos nomes próprios. Tá? Então, de acordo com essa perspectiva, e o artigo do Searle é um lugar clássico dessa discussão, né, sobre os nomes próprios, o referente de um nome não é determinado por uma só descrição, mas por algum feixe ou família de descrições. Como se esse feixe ou família de descrições, pensemos nós, fosse compondo o complexo aparato semântico do referente. Como se, vamos pensar assim, em termos aditivos, eu até, no meu livro Lógica Deôntica, eu usei um tanto esse recurso, que me parece um recurso bastante interessante de se pensar o nome e as descrições, que é o seguinte: as descrições são sempre adições proposicionais que amplificam o objeto designativo. Ou seja, como se o referente fosse se tornando mais nítido à medida em que você adiciona mais e mais descrições. Tá? Nós temos o nome, temos a referência, mas entre um e outro existe uma espécie de escala. Uma escala de nitidez. Tá? E essa escala de nitidez supõe a adição de descrições definidas. Tá? É mais ou menos o que acontece com o enunciado normativo e as proposições normativas. Tá? As proposições normativas vão adicionando ao modo de descrições definidas, tá? Fazendo aqui uma analogia, elas vão adicionando, tá? Elementos referenciais contingentes que vão tornando o objeto designativo mais nítido. Isto é, a referência se torna mais delimitada no horizonte proposicional e semântico do observador. Ok? Então, o referente do nome... Posso falar? Claro, por favor, claro. Eu achei... Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha a respeito disso que tu falaste. Quem sou eu para ter pulgas atrás da orelha? Mas que seja. És o Carlos, por favor. E tenhas. É assim que a gente... Isso é filosofia. Porque em Wittgenstein, a questão do family resemblances, né? O exemplo que ele dá é a própria
noção de jogo, né? E então ele diz que a gente tenta descobrir alguma característica essencial que torne cada um dos jogos um jogo. Mas a gente nunca vai encontrando. Cada vez tem uma característica um pouquinho diferente, né? Então, tem que ser um jogo coletivo. Poxa, mas tem paciência, que é sozinho. Tem que ser assim, assado. A gente nunca vai descobrir. O que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de entender na tua definição, nisso que tu falaste um aumento de nitidez, em que vai se, tu salientaste a palavra que vai se adicionando, vai se somando, né? Notas que vão aumentando a definição. O problema é que me parece que, por exemplo, no exemplo que Wittgenstein dá do jogo, é que cada novo exemplo de jogo não só adiciona e aumenta a clareza a respeito do conceito de jogo, mas algo que a gente achava que era mais ou menos essencial no exemplo anterior é retirado. Então, ao mesmo tempo que aumenta, também diminui a nitidez. Então truco. Não sei. Não, espetacular. A tua... Puxa, eu fico extremamente grato pela tua ponência, porque ela realmente, assim, ela é uma pergunta espetacular, tá? E ela nos leva a pensar sobre muitas variantes. Variantes, algumas das quais eu não teria uma resposta agora, eu precisaria refletir sobre isso, tá? Mas em Wittgenstein, me parece que certamente isso, ou seja, vamos lá, o conteúdo proposicional do referente não é necessariamente afirmativo. Em Wittgenstein, ou seja, em Wittgenstein, eu poderia dizer que este jogo é aberto. Eu não poderia delimitar esse jogo. E, de certo modo, as regras, elas possuem uma relação quase que simultânea ao uso e o jogo de linguagem em si mesmo. Essas coisas estão mais ou menos condensadas. Eu extraio as regras dos usos. Tá? E se eu extraio as regras dos usos, pois bem, então é claro que o referente ele não está fixamente definido. Mas não, ele está aberto e ele pode ser adicionado, ele pode receber adições e se tornar mais nítido, mas como tu bem falaste, tu tens toda a razão, é a minha leitura também do segundo Wittgenstein, você pode, de alguma forma, contribuir para a retirada de um componente proposicional semântico no horizonte do referente. Tá? Sem dúvida. Nesse sentido, Wittgenstein abraça, me parece, muito mais a noção de vagueza, né? Claro. E agora, esse feixe, ele é muito pouco delimitável, esse feixe nesse sentido, né? Ele é muito variável, ele é muito algo que nos escorre, né? A gente acha que aprendeu, quando vê, ele já nos escapou novamente. Perfeito. Por isso que muitos adeptos do empirismo lógico quase, vamos dizer assim, ficaram enlouquecidos quando veio o segundo Wittgenstein, entendeu? O cara assim, todo o meu projeto foi por água abaixo. Alguns deles, né? Agora, quando eu citei essa questão da adição das descrições definidas, eu me referi à minha própria teoria, digamos assim, né? Se é que eu tenho já maturidade para isso, talvez eu não tenha, né? Mas como me parece até o momento, a questão do referencial semântico do enunciado normativo, especificamente. Né? Porque vamos dizer, ao que corresponderia a vagueza, né? e a retirada no âmbito do referente, segundo esta tese dos jogos de linguagem em Wittgenstein, na lógica deontica, nós poderíamos chamar isso de proibição. Então, há um conteúdo normativo que proíbe a ação, percebe? Ou seja, uma ação proibida, ela não preenche o horizonte semântico do referente de um enunciado normativo, muito antes pelo contrário. A ação, não existe ação. Porque ela não pode existir. Percebe? Claro que isso vai variar quando nós adicionamos digamos assim, a quantificação modal, do tipo assim, é proibido em um mundo possível, mas não em outro. Aí já complicam tudo. Eu vou precisar de uma série de outras regras e relações de acessibilidade na semântica modal para definir qual mundo, qual outro mundo e assim por diante. Né? Que é a tese do Hilpinen, por exemplo. Tá? Eu dei uma aula sobre isso, está no YouTube. Sobre a semântica dos mundos possíveis e os mundos deonticamente consistentes no Hilpinen. Que a tese me parece mais
Pelo menos uma das mais sofisticadas sobre esse ponto específico. Tá? Marcos. Professor, posso fazer um comentário? Claro, Juliana, por gentileza. Aí depois do teu, aí eu respondo o Marcos, que traz aqui também uma questão. Vai lá, por gentileza. Me parece que a questão que o texto traz, a seu referente pode ser igualado ao seu referencial. Isso me parece uma impossibilidade. Eu ainda não tinha palavras para organizar antes do seu comentário, a sua hipótese. Tu te referes ao referencial? Vou entrar no seu assunto para comentar a questão que está sendo trazida pelo Kripke, não pelo Wittgenstein. Ah, tá. Desculpa. Pelo Kripke, beleza. Kripke, sim. Vamos lá. Se por um lado referenciar o objeto o amplia, só o amplia na medida em que essa amplificação retorna ao referente, porque não há como abarcar em uma referenciação todas as potências existentes e nem mesmo esgotar os atos existentes em um objeto a ser referido. Isso é particular do objeto. Ok. Quando estávamos falando sobre operadores rígidos, eu comentei a minha hipótese de que se os mundos são mais simples, deve ser um pouco mais difícil de descrevê-los, a possibilidade de sua descrição. Quando se fala, por exemplo, vou falar em palavras relaxadas. Fulano está socratizando. Nesse momento, vai se chamar a atenção sobre um ato específico, sobre o aspecto de um ato que se possa realizar o ente nomeado como Sócrates. Então, na minha compreensão, o referencial só amplia o objeto na medida em que aquele aspecto é somado e aí precisa, num primeiro momento, explicitizar cada componente do que seria essa soma. Caso contrário, a meu ver, o referencial não pode ser igualado ao objeto em todos os mundos possíveis. É esse meu comentário. Não sei se foi claro. Foi, com certeza. Me parece, assim, eu tendo a concordar contigo, tá? Mas veja que isso depende do tipo de enunciação. Isso é muito importante. Ou seja, o tipo de nome com o qual nós estamos lidando, tá? E por que depende do nome? Porque a fixação do referente me parece, sem sombra de dúvidas, um dado constitutivo. A questão é, qual é a delimitação desta fixação? Tá? Esse é o ponto. E aí nós temos pelo menos dois pontos aqui que me parecem importantes. Um é, qual é a condição do objeto predicativo e dos atributos que, presentes no objeto, se manifestam a depender de novas adições proposicionais. Esse é um aspecto. E um segundo ponto é como esse objeto, enquanto tal, pode ser refletido, ou seja, como a sua existência pode ser refletida em mundos semânticos alternativos. Do tipo, este objeto está presente em todos os mundos possíveis, em ao menos um mundo possível, ou este objeto tem relação de acessibilidade com todos os mundos possíveis, ou ele não tem, porque está encarcerado em um único mundo possível. E se tem acessibilidade, se há acessibilidade deste objeto para com outros mundos possíveis, quais são os atributos que nele permitem esta variação e esta inserção? Veja, todas essas perguntas precisam ser respondidas para que nós possamos dizer, não, há uma delimitação fixa do referente, tá, que coincide
com o referencial, como tu mesmo disseste. Agora, para tal, é necessário refletir o quê? A condição proposicional do objeto enquanto expresso no nome. E, portanto, o tipo do nome, ou a classe a qual o nome pertence. Ou que tipo de nome nós estamos a falar. Por isso que eu digo, eu tendo a concordar com a tua tese, Juliana, tá? Mas ainda que eu concorde com ela, eu não me dou por satisfeito com esta explicação acerca da conexão nome-referência, sem a resposta a estas perguntas. Porque me parece que a resposta a essas perguntas é o que é fundamental para delimitar, aí sim, sem nenhuma sombra de dúvida, o limite do referente, nesse caso. Não, são perguntas pertinentes. Juliana? Por tua... Juliana? Não estamos te ouvindo, Juliana. Se tu puder abrir... Eu acho que cortou o teu microfone, talvez. Consegue ligar aí? Bom. Não sei o que houve. Juliana? Pode ser conexão de sinal da internet, né? Às vezes dá um crack. Bom, enquanto a Juliana está voltando, eu vou tentar ver que o Marcos traz uma pergunta, tá? Depois, quando a Juliana voltar, a gente escuta ela. Eu acho que mesmo parece acontecer em alguns diálogos platônicos, suponho eu, quando se está a discutir sobre a definição de um conceito, o princípio conhecido por ambos os participantes. Ora, o conceito parece mais claro e ora mais obscuro à medida em que se adicionam definições. Sim, é exatamente isso. Já era presente na filosofia antiga, né, Marcos? Esses dilemas, tá? É claro que no âmbito da filosofia analítica existe um aperfeiçoamento e um rigor bem maior para lidar com essas questões do que existia na antiguidade. Né? Mas a gente tem que também, por outro lado, aplaudir o Platão, porque ele é o primeiro, né? É o cara que escreveu, que começou o assunto. Então, realmente, por isso ele merece o nosso aplauso, tá? É isso aí. Carlos, por favor. Posso compartilhar aqui uma curiosidade, tanto com o senhor quanto com os colegas, em especial com o Marcos? Por favor. Porque quando ele fala, eu acho que o mesmo acontece, pelo que eu entendi, ele falou isso no contexto de quando nós falávamos sobre a presença, a ausência de uma definição aí nesse feixe, né, conceitual. Uhum. Então ele cita Platão, que vai desenvolver dialeticamente os conceitos, né? Para Platão tem essa questão do jogo de opostos, em que a gente vai investigando os conceitos nesse jogo. Uhum. Muito posteriormente na história, vem um outro dialético, apesar de uma dialética bastante diferente, que é o Hegel, né? Qual que é a curiosidadezinha que eu queria trazer? O Wittgenstein, na sua definição de jogo de linguagem, eu encontrei aqui uma referência que fala que a primeira vez que ele fala de jogos de linguagem é logo depois de, em Cambridge, ver uma aula sobre dialética hegeliana, em que o expositor, que no caso era o Broad, que é Carl Dunbar Broad, eu escrevo aqui em seguida, ele descreve que a dialética hegeliana é como jogar um jogo. Que tipo de jogo? Um jogo conceitual, um jogo com as palavras. E logo depois de estar nessa palestra, o Wittgenstein, nas suas anotações pessoais, que depois foram publicadas, ele pela primeira vez usa o termo jogos de linguagem. Então tem gente que vê aí uma associação entre jogos de linguagem e dialética. Dialética hegeliana. Interessante, olha só. Apesar de que a dialética hegeliana é bem... Legal, cara. É um dado biográfico, biográfico muito importante, né? Para mim é fundamental. Quero ver se eu estudo a relação entre Wittgenstein e a tradição idealista. Então para mim é muito... Mas já conecta também com Platão, como colega. Claro. Tu vê, digamos assim, vamos usar aqui um jargão, né? Essa presença do Hegel na filosofia analítica
eu confesso a vocês que não é algo que me chamou muito a atenção. Me chamou mais a atenção a presença de Kant na filosofia analítica, porque essa me parece muito forte, né? Especialmente com a crítica da razão pura e a crítica da faculdade do juízo. Porque tu pegas, por exemplo, a influência de Kant de Kant em Frege, por exemplo, é enorme. Né? É enorme. E Russell, de algum modo, também. Claro, ainda com Grano Salles, mas sim, também. Então, essa ponte Kant, Frege e Wittgenstein me parece uma ponte ainda a ser estudada. Né? Esse livro aqui, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto, tá? Que é esse aqui, ó, do Hanna. Kant e os Fundamentos da Filosofia Analítica. É uma joia esse livro, é uma joia. Assim, eu fiquei muito tempo lendo ele, refletindo o livro, porque, de fato, assim, é um livro profundo e ele consegue, com muita, do meu ponto de vista, né, com muita felicidade, expor essa presença de Kant nos primeiros filósofos analíticos. Né? Então, é bastante interessante observar isso. Tá? Bastante interessante mesmo. Então, esse ponto que tu trazes, cara, me parece muito, muito importante mesmo. É uma leitura que faz toda a diferença quando a gente entende o autor. Né? Agora, a gente também poderia pensar o primeiro Wittgenstein em algumas noções que são importantes para os propósitos da referência. Por exemplo, a ideia do Wittgenstein de representação perspícua. Tá? Essa é uma teoria muito importante, muito importante. Representação perspícua, tá? Que é a questão do objeto. Eu estava lendo esses dias, onde é que eu botei isso? Deixa eu ver. Aqui, tá? Do Hacker, que é um leitor do Wittgenstein. Espera aí que eu tenho que pegar o meu óculos. E eu selecionei um ponto aqui que me parece muito, muito importante para o entendimento disso, né? Do que é a representação perspícua, né? Lembrando das leituras que nós fizemos do Wittgenstein até bem pouco tempo atrás, né? Quer dizer, nós temos a diferença entre o mostrável e o dizível, entre o interno e o externo, entre a manifestação do dizível no espaço lógico, né? Essas tensões que nós encontramos no primeiro Wittgenstein, no Wittgenstein do Tratados Lógico-Filosóficos. Né? E aí, esse conceito que está no parágrafo, nas investigações filosóficas, olha, tá? Ele diz assim, tá? Nas investigações filosóficas, parágrafo 122, e depois no parágrafo 273 volta. Olha como é que ele diz. No 122, tá? Das investigações. O conceito de representação perspícua é de fundamental importância para nós. Ele indica a nossa forma de representação, nosso modo de ver as coisas. E aí depois, mais adiante, no 273. O objetivo é uma representação comparativa e perspícua de todas as aplicações, ilustrações, concepções da parte relevante da gramática de uma série de expressões filosoficamente problemáticas. A inspeção completa de tudo aquilo que possa produzir obscuridade. E esta inspeção deve se entender sobre um amplo domínio, pois as raízes de nossas ideias vão bem longe. Quer dizer, o que é a representação perspícua? É a forma da representação mental do referente. Então, tem o referente e a sua presença na nossa mente. Como é que se dá essa presença na nossa mente? Representação perspícua. Olha que interessante é isso aí. Então, isso aqui serve, isso vai ao encontro, né, daquilo que o Carlos falou, do que a Juliana falou e do que eu também falei. Existe um ponto de conexão nas três interpretações. Tá? O Carlos traz aqui, só para não deixar de dar a referência, no livro Martha Berg, Wittgenstein and Hegel, Revelation of a Difference.
Espetacular, cara. Ah, espetacular. Ô, Carlos, tu consegue pegar isso aqui e enviar lá no grupo de WhatsApp, cara? Claro, consigo. Por gentileza. Já mando agora. Então tá. Agradeço, porque daí a gente guarda melhor lá no grupo aqui, como a sala vai desligar, né? Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente para aqui, página 279, é isso? 279. Deixa eu colocar aqui no nosso grupo. A ver. O cara mandou aqui e eu coloco. Página 79, início da página. Ok? Ótimo. Então tá, turma. Deixa eu interromper a gravação aqui. Pronto. Parar a gravação.